Hoje eu queria falar sobre uma passagem de 1 Samuel. Na verdade são 3 capítulos e nós vamos ler o que pudermos e nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de 2 pessoas criadas na igreja. Porque quantos de vocês foram criados, a sua família é de igreja, você foi criado em igreja, né? Um bom número. E hoje nós vamos olhar filhos de uma mesma família, criados na mesma igreja, mas que tiveram 2 destinos diferentes, totalmente diferentes. Nós queremos discutir um pouco por que isso aconteceu. 1 Samuel capítulo 2. Você se lembra que Ana, que era casada com Elcana, queria ter um filho, não podia ter um filho, era estéril e por isso ficou histérica. Aí numa oração na tenda, ainda era a tenda, não tinha um templo ainda aquela tenda de Moisés. Eli, que era o sacerdote da época, o sumo sacerdote, digamos assim, ele então inclusive quis enxotá-la lá da área, porque ele achava que ela estava bêbada de tanto, né, pelas ações dela, pela forma de oração, e no final descobriu que não era bem assim. E ele mandou ela embora para casa, disse que Deus ia dar o desejo do seu coração, e ela tinha pedido um filho, e disse que esse filho seria dedicado ao Senhor. Se Deus desse um filho, ela daria esse filho de volta a Deus. E fez isso. Ela ainda, logo que desmamou, logo que Samuel desmamou, então ela trouxe ele para a casa do Senhor. E ele passou a ser criado com Eli e a família dele. E dali ele aprendeu que a Bíblia diz que todo ano ela trazia uma roupa de sacerdote, mirim, para o filho dela, e cada ano vinha visitar o filho dela. Agora veja só no capítulo 2, verso 12. Os filhos de Eli, os filhos já agora grandes, eram ímpio. Pio significa tendo a forma de Deus, tendo as qualidades de Deus. Piedade, tendo a qualidade de Deus. Quando a Bíblia fala muito de piedade, mas não é piedade não é a mesma coisa que misericórdia. Piedade não é caridade. Piedade é você ser pio, Papa Pio. Ouviram falar do Papa Pio? Ouviram falar? Não, porque você não estuda a história da Igreja Católica, né? O Papa Pio era o Papa que tinha as qualidades de Deus, pelo menos no nome dele, ele escolheu esse nome, Papa Pio, Papa Santo, Papa Divino, Papa com divina uniformidade. Então, eles eram ímpios, ou seja, não tinham as qualidades de Deus. Olha como que coisa horrível, né? Já pensou se Deus lá no caderno onde ele deixa anotações, ele diz Deus anota tudo, lá na primeira frase quando ele fala Ofni, que era o nome de um ímpio, que relatório horrível, e as consequências não são boas também. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Olha só o que faz você ser ímpio. Não se importa com o Senhor. Você não está nem aí para Deus. Você está para todas as outras coisas, mas não está nem aí para Deus. Deus não é importante para você. E veja só, esses 2 serviam na casa de Deus. Esses 2 faziam parte do que lá naquela época era a igreja de Deus. Eles serviam, eram como pastores auxiliares, mas não se importavam com Deus. Você pode ter ministério, você pode fazer parte de um GA, você pode fazer parte da igreja, você pode ser batizado, mas você ainda pode ser ímpio. Você não tem as qualidades de Deus em sua vida, e nem cumpriam com os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo e saísse, era a comida
para aquele dia. Então isso era o costume desde o dia de Moisés. Os levitas não eram permitidos os sacerdotes terem terras. Eles tinham que viver das ofertas que as pessoas traziam para o templo e do imposto do templo, que lá na época de Jesus você não ouviu falar, né, do imposto do templo. Então eles tinham que viver daquelas ofertas. E o costume era assim: a pessoa vinha, tinha vários tipos de oferta. Tinha oferta assada, tinha oferta queimada, tinha oferta cozida. E uma das ofertas era um cozidão, cortava a carne todinha, jogavam na água, cozinhavam para tirar a banha, porque Deus não queria que as pessoas comessem banha, porque Deus já sabia que a banha tem muito colesterol, isso ia fazer mal para os seus sacerdotes. Então não podia comer assim as partes gordurosas. Então o homem vinha com um garfo de 3 dentes e metia. O que entrasse no garfo era a refeição do dia. Esse era o costume. Só que os Finéias, eles tinham uma grande simpatia pela churrascaria. Eles gostavam de carne assada, eles não gostavam de coisa cozida. Tipo, igual frango cozido é horrível. Quantos homens gostam de frango cozido? Você gosta de frango cozido? Que horror! Só o cheiro daquele, quando eu chego em casa, que dá assim aquele cheirinho, aquele pitiu, né? Pitiu de frango. Enche meu nariz com... Vocês gostam de frango cozido? A mesma turma que gosta a mesma turma que gosta de peixe cozido também, né? Gosta de agora não existe igual peixe e frango juntos, assim, cozinhando assim. Ali comia de uma vez no estômago. Aí as pessoas vinham e eles não gostavam. Eles eram um pouco como eu, não gostavam de cozidão. Eles gostavam era de carne assada. Se vamos botar fogo na carne, vamos fazer assim uma grelha, vamos fazer um negócio gostoso, não aquele negócio cheio de água e cozido. Mas eles não gostavam, então eles chegavam lá e diziam: olha, não, antes de botar aí dentro esse pedaço aí, essa picanha, o filé, o contrafilé. Cara, poxa, mas a gente tem que primeiro cozinhar, porque isso é contra as regras cerimoniais da vida. Ou você me dá isso ou eu te dou porrada. Era assim. Nós vamos atacar você, nós vamos bater em você, vamos tirar na marra. Esse era o auxiliar. E olha, não está muito diferente não. Nós temos pastores hoje. Ser pastor em muitas igrejas é um bom negócio. Essa semana uma pessoa estava me contando, uma pessoa que conhece muito bem as artimanhas de alguns pastores, estava me contando como é que o ex-pastor dele comprou um jatinho numa noite só. Ele armou um negócio, trouxe uma pessoa de fora, profissional, em arrancar o dinheiro do povo e conseguiu comprar um avião. Isso é incrível. Deus fala contra essas coisas, mas o povo é cego porque o povo não conhece a palavra de Deus. E olha, não é diferente. Eles queriam usar as ofertas do povo para o seu próprio benefício, e ainda existe isso hoje. Verso 17: era muito grande a vista do Senhor. Às vezes, a nossa vista, nós não achamos tão sério o nosso pecado. Não é mesmo? Sempre a gente acha mais sério o pecado do outro. Não, o outro ele peca muito. Eu pego, não vou dizer que eu não pego, mas não pego tanto quanto o pastor Leandro. O Leandro é muito pior do que eu, né? Não é assim que a gente faz, usando nós para não usar o seu nome, né? Você sabe quem é você. E a gente se acha assim, um pouco mais santo que os outros. Mas olha, o problema é o que Deus acha do seu pecado. E tem pecados que Deus acha mais agravantes, piores do que outros pecados. Todo pecado é contra Deus, mas tem pecados que Deus odeia. E uma das coisas que Deus odeia é a pessoa que não leva a sério as coisas de Deus, não dá valor às coisas de Deus. Esse pecado, o pecado desses jovens, era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. E olha, um dia o inferno vai ser muito quente para muitos pastores.
A grande surpresa no dia do tribunal de Deus, no dia do julgamento de Deus, é quem chegou no céu e quem não chegou. E vai ter muito pastor que não vai chegar. De acordo com tudo que nós vimos na palavra de Deus, tem muito pastor que não passa de um desses filhos de Eli, que está ali para os seus próprios proveitos, não dá valor às coisas de Deus, despreza as coisas de Deus, usa o povo de Deus, usa a igreja de Deus para seu próprio benefício. Samuel, contudo, olha só como Deus coloca a posição. Esses eram ímpios, Deus desprezava o seu pecado, eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, agora Deus começa a criar nesses 2 capítulos esses versos: os filhos de Eli de sangue, carne e sangue, e os filhos de Eli por criação. Versos Ofni e Finés versus Samuel. Aí Samuel, contudo, era um menino, ainda menino, ministrava perante o Senhor. Ministrava perante o Senhor. Olha a diferença. Eles, uns não se interessavam nas coisas de Deus. Esses dois trabalhavam para Samuel, já trabalhava para Deus, era interessado nas coisas de Deus, ministrava para Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença de jovens de Deus e jovens ímpios. E aqui nós temos os 2 tipos. Na igreja tem os 2 tipos. Tem aqueles que na verdade estão aqui por causa da rede social que você tem aqui, por causa dos seus amigos, por causa daquilo que você ganha com isso. Existem aqueles que estão aqui para servirem a Deus, estão aqui para fazer o que Deus